Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? O assunto da nossa aula de hoje: emoções versus resultados. Como as nossas emoções afetam diretamente os nossos resultados. Então, vamos mandar aviãozinho aí para as pessoas. Quem tá chegando aqui, vou compartilhando aqui. Ok. Vamos mandar aviãozinho, vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegando por aqui. Então, pessoal, eu vou começar, quem vai chegando vai entrando no ritmo, né, pra gente não ficar um vídeo chato esperando as pessoas chegar. Então, a aula da semana passada, segunda passada, eu falei sobre como os pensamentos afetam os nossos resultados. E eu sou terapeuta, hipnoterapeuta, e nós sabemos o quanto que a nossa vida é o resultado dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Então, eu quero trazer essa consciência aqui para que vocês possam estar analisando, estar mais consciente das coisas que estão acontecendo na sua vida e por que elas estão acontecendo, né? Muitas vezes nós vivemos no automático, nós não sabemos que nós somos responsáveis por tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. E enquanto a gente não for, né, não se perceber responsável por muito das nossas áreas de vida, né, por muita coisa da nossa vida, nós somos responsáveis 100% por tudo, né? Porém, claro que tem a influência externa, mas a influência externa só vai nos afetar se eu escolher deixar que isso me afete. Então, resumindo, 100% é nossa responsabilidade, né? Tudo o que acontece na nossa vida. E eu sei que não é fácil de ouvir isso quando a gente está com problema, né? Qualquer problema, qualquer situação da nossa vida, quando nós estamos no problema, é muito difícil a gente ouvir que a gente é responsável. Só que enquanto você não ver isso, não perceber isso, você não muda a sua vida. E quando você entender que você é responsável, você tem o poder na sua mão. Não é para se culpar. Nós vamos falar sobre as emoções e você vai entender que não é para culpar-se sobre as coisas, mas é para se responsabilizar sobre elas. Quando a gente se responsabiliza, a gente tem o poder na nossa mão de transformar tudo aquilo. E aqui nós vamos estudar um pouquinho sobre as emoções e a gente vai ver o quanto, né, a gente pode estar mudando sobre isso na nossa vida, né? O que eu vou falar aqui é sobre a escala das emoções de Hawkins. Hawkins é um psiquiatra, estudioso, cientista, que ele estudou as emoções e ele estudou, né, fez todo um mapeamento das emoções e o que cada emoção causa na nossa vida. Então, nós temos aqui, vamos começar com a teoria dele, né? Como as nossas emoções afetam os nossos resultados. Então, ele detalhou algumas emoções, começando das mais baixas, né? Nossas emoções, elas têm uma frequência. Todas as emoções, elas têm uma frequência. E essa frequência, ela vai se conectando com outra frequência igual ou parecida. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos a emoção mais baixa que nós temos, que um ser humano pode sentir, é a emoção da vergonha. A vergonha é aquele estágio que, tipo assim, eu não consigo nem olhar mais para as pessoas, né? Eu não consigo mais fazer nada da minha vida porque simplesmente eu estou tão envergonhado que não tem mais o que ser feito. Essa emoção é uma das emoções mais tristes que tem, porque a pessoa ela fica sem energia para nada. É aonde tem a depressão, né? Pessoas com depressão normalmente elas já estão mais ou menos nesse estágio. Então a vergonha, ela trabalha com 20 Hz, né? Porque a escala de Hertz, a frequência Hertz,
Vergonha, então a gente vibra na 20 Hz, então a gente tá vibrando muito baixo. A culpa 30 Hz, apatia 50 Hz, tristeza 75 Hz, medo 100 Hz, desejo 125 Hz, raiva 150 Hz, orgulho 175 Hz, coragem 200 Hz, neutralidade 250 Hz. Então, para você imaginar, né, quando a gente chega para neutralizar as coisas que estão acontecendo de ruim na nossa vida, a gente chega em 250 Hz para paralisar tudo, né? Tá acontecendo muita coisa ruim na vida, muita desgraça na vida, a gente consegue paralisar com 250 Hz. Então, e se a gente tá vibrando na vergonha no 20 Hz, olha o tanto que ainda falta, né? E quando a gente vibra aqui, por exemplo, na raiva, 150 Hz, o que que acontece no nosso corpo? A gente está sentindo raiva. Quem está sentindo raiva? É você, né? Então, o que que acontece? Esse sentimento de raiva que tem uma vibração, ela vai se conectar com mais situações para que você sinta mais raiva. Como se fosse que você precisasse se alimentar disso para sobreviver. Então, sempre que você está sentindo raiva, pode ter certeza que você vai se conectar com pessoas, com situações que vão te causar mais raiva. Se você está sentindo tristeza muito frequente, né? Porque depende também do tempo que você passa sentindo isso. Sentir as emoções, todos nós sentimos todas as emoções. E não tem como zerar, porque nós somos seres que sentimos, né? Nós temos um corpo. Mas aí a gente tem a escolha do que eu vou sentir mais na minha vida. E eu tenho como sentir mais alegria, por exemplo, é uma das dicas que a gente dá aqui, é sentir mais alegria, amor, né? Gratidão, porque tudo acontece primeiro dentro da gente, para depois acontecer fora. Então, se você melhorar o interior, logo o exterior vai estar melhor também. Isso, muitas pessoas não conseguem entender isso, né? De início, porque é bem complicado mesmo. Mas, ó, se você sente raiva, vou pegar a emoção da raiva. Se você sente muita raiva das pessoas, das coisas, das situações, comece a trabalhar essa raiva. Você sabia que quando você deixar de sentir raiva sobre essas situações, elas desaparecerão da sua vida? As pessoas que lhe causam raiva, elas simplesmente deixam de te causar raiva. Você já não se incomoda mais com ela e muitas vezes essas pessoas realmente não vão fazer o que fariam antes para causar raiva em você. Todo sentimento que nós sentimos, nós precisamos de algo para alimentar aquilo. Então, se você procura sentir muito alegria, você vai começar a conectar com pessoas alegres, com situações alegres, com coisas que vão fazer com que a sua vida seja mais alegre. Então, lembre-se, não é o exterior, né? Não é o externo que vai fazer você mudar. É você que precisa mudar interiormente e automaticamente o externo vai mudando na sua vida, ok? Então, eu vou trazer aqui a teoria, né, sobre isso, sobre as emoções e o que fala sobre cada uma. Só continuando aqui, então. A boa vontade vibra em 310 Hz, aceitação 350. O que é a aceitação? É quando eu entendo que certas coisas eu não consigo mudar, né? O que depende de mim é isso depende e eu vou mudar, eu escolho mudar, e outras coisas eu não depende de mim. Então, se não depende de mim, para que eu vou sofrer? Porque a outra pessoa, ela não vai mudar para agradar você. Ela só vai mudar, só vai evoluir se isso tiver um benefício para ela, né? Para ela. Então, não espere que as pessoas mudem para você ser feliz. Ela não vai mudar. E se ela mudar, tá tudo bem, isso vai te ajudar também, né? Mas lembre-se, primeiro é você interiormente que você precisa mudar as suas emoções
para que você possa receber outras coisas na sua vida, né? E para isso, nós temos várias técnicas que a gente utiliza. Inclusive, a semana que vem eu vou começar um treinamento sobre como você se livrar desses sentimentos ruins, principalmente ansiedade, né? Tristeza, medo. São técnicas bem legais que podem estar ajudando a gente aí. No meu caso, ajuda muito, foi o que me ajudou a sair da ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Então, eu vou trazer a parte científica aqui agora para vocês. Pessoal que está chegando aí, estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Está tudo legal? Continuando aqui, então. Eu vou falar, o estudo do David Hawkins. Ele é um PhD, psiquiatra, que estudou sobre as emoções. Tudo isso que eu já falei até agora é baseado nos estudos. Boa noite, tá me ouvindo bem, né? Obrigada. Tudo isso é baseado num estudo científico, não é coisas que a gente fala aleatoriamente, né? São coisas... Legal, muito obrigada. São coisas que eu estudei e que eu apliquei na minha vida e deu resultado, e muitas pessoas aplicam na vida delas e dá resultado. Então, e é assim que funciona. Não tem, eu já digo que é assim porque todo mundo que eu conheço que saíram do estado ruim da vida é porque elas aplicaram essas técnicas. Então, vamos lá. Escala de níveis de consciência, como ele chama, né? Eu falei aqui sobre escala das emoções. Ele chama escala de níveis de consciência. E existe isso? Por que ele fala níveis de consciência? Porque quando nós temos consciência de que a minha tristeza está se conectando com mais situações de tristeza para que eu possa me alimentar disso, eu logo vou escolher diferente. Ninguém vai passar uma vida triste, né? Eu uso bastante algumas emoções que eu passei na minha vida, tá, pessoal? Por isso que eu repito algumas coisas aqui, porque foram coisas que eu passei muito na minha vida. Então, eu vivi isso na pele, eu sei como funciona. A tristeza era porque eu tinha depressão a vida toda, né? Então, eu vivia muito tempo na tristeza, muito tempo, o dia todo dia, à noite, eu não dormia, muito triste. Então, o que acontece? Quando a gente alimenta essa tristeza dentro da gente, a gente precisa criar situações externas para alimentar mais aquela tristeza, para que eu possa me convencer que eu não estou doida, né? Que eu não estou ficando louco porque eu estou triste e não tem situação externa. Então, a gente começa a criar situações externas, sabe? A nossa energia cria. E aí vem uma pessoa que te fala alguma coisa que te deixa mais triste, né? Mais para baixo, como a gente fala. Acontece uma tragédia na vida que deixa mais ainda, daí você diz assim, olha, eu sabia, né? Eu sabia, a minha vida realmente ela é triste, não tem o que ser feito e tal. Então, quando nós não temos consciência dessas coisas, a gente permanece nisso. Agora, quando eu entendo que eu posso sim ter momentos de tristeza, mas que eu não posso permanecer neles por muito tempo. Por quê? Porque eu tô criando mais essa frequência, né? Então, ninguém que tem consciência, como diz aqui o texto, vai querer se manter nessa frequência, certo? Mesma coisa a frequência do medo. A pessoa sente um determinado medo de alguma coisa, né? E ela sente muito aquele medo, ela vai atraindo coisas para ela sentir mais medo. De repente, ela está com síndrome do pânico, que era o meu caso também, né? Tudo para mim causava medo. Não que hoje, que eu não estou mais tomando remédio, que eu me considere que eu esteja muito bem, não que eu não sinta medo. Eu sinto medo. Só que eu paro logo e já pergunto, esse medo, da onde que vem esse medo? Realmente está acontecendo algo para que seja justo eu sentir esse medo? Caso não esteja acontecendo nada na sua vida, realmente, você tem que mudar isso, sabe? Você precisa mudar isso. E aí vem as técnicas e tudo mais que a gente já, né, já até comentei aqui para vocês. E quem vai estar no grupo da ansiedade, vencendo a ansiedade,
Eu vou estar trazendo essas técnicas lá para que você possa estar vencendo a ansiedade, o medo, a tristeza, a tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida, ok? Fiquem lá no grupo, chame mais gente para o grupo também no WhatsApp, né? É gratuito. Depois eu terei técnicas que não serão gratuitas, mas ali vai ter bastante coisa gratuita para quem não consegue, né? Tem muita gente que quer fazer terapia muitas vezes e não consegue. Então eu já tô trazendo várias consciências ali, foi tudo que eu aprendi também, né, nos estudos, para que você possa estar se livrando disso, ou pelo menos controlando, né? Como eu digo, a gente não fica sem sentimento, tá, pessoal? Isso é fato. Todo mundo sente tristeza, todo mundo sente medo, todo mundo sente ansiedade. Até porque a ansiedade, ela é necessária para que a gente levante da cama, né? Se a gente acorda e a gente não tem alguma ansiedade na vida, ou pelo menos uma expectativa, algo muito bom para você levantar, você não levanta. Eu lembro que quando eu tomava remédio para ansiedade e depressão, eu fiquei 2 anos de cama, total. Eu não trabalhei 2 anos, foi em 2011 e 2012, aí início de 2013 também. Então, assim, foram 2 anos total de cama que eu fiquei. O porquê que eu fiquei daquele jeito? Eu deitava e eu ficava 10 horas deitada de um lado só e o meu corpo não doía. Eu não tinha vontade de levantar, não tinha nada. Por quê? Porque o remédio que a gente toma para ansiedade, ele não tira só a ansiedade. O nosso sistema, ele não é uma coisa assim, agora eu vou tomar esse remedinho para acalmar a ansiedade, mas a alegria, deixar, né? Porque ele afeta o nosso sistema simpático, né? O nosso sistema simpático, o que que ele é? Ele é a nossa defesa, né? Eli, seja bem-vindo, Eli. Boa noite, todo mundo aí que tá entrando, seja bem-vindo, tá? Que bom que vocês estão aqui. Então, pessoal, o remédio, né? Ele não vai tirar só a ansiedade. Ele tira a alegria, ele tira a motivação, ele tira o prazer de viver, ele tira tudo, porque o remédio, ele não sabe, agora eu vou tirar só a ansiedade, agora eu vou tirar só o medo. Ele afeta o nosso sistema simpático, que o nosso sistema simpático é o quê? É a nossa defesa. É aquilo que diz assim, ó, por exemplo, eu estou em ameaça, nosso sistema simpático, ele ativa para que eu possa, né, revidar essa ameaça. É como se eu estivesse com um leão aqui na minha frente e o que que eu vou fazer? Eu vou correr? Eu vou atacar? O que que eu vou fazer? Isso é o nosso sistema simpático que faz. Quando a gente tá tomando um remedinho, ele amortece tudo. Aí a gente não tá nem aí, sabe? Pra nada. Então, a ansiedade, ela é necessária um pouco. O problema é quando ela, né, não permite que a gente faça as coisas, que as pessoas, né, acabam deixando de fazer muitas coisas na vida. Boa noite. Obrigada que vocês estão aqui. Então, vamos lá. Escala da consciência, isso existe? Sim, existe e demandou um longo estudo para ser organizado. A escala Hawkins organiza toda essa pesquisa de forma que todos possam compreender como se dá a evolução humana no que diz respeito às emoções e aos impactos que elas têm em nossas vidas. Pessoal, vocês podem ir comentando, tá? Vocês podem irem comentando aí, podem fazendo pergunta, que assim que eu for, eu posso estar respondendo. É bom que pergunte, que questione, que coloque suas dúvidas aqui, que a gente vai entrando na vibe do povo que tá na live, né? Então, com toda certeza, dentro da comunidade científica, Dr. David Hawkins foi uma das pessoas que mais se debruçou a estudar, desvendar, organizar e identificar as emoções humanas e como elas se apresentam numa escala evolutiva. Como PhD, que eu já falei, né, que ele é psiquiatra, PhD. PhD, pessoal, para quem não sabe, já é um pós-doutorado, né? Normalmente, né, a gente faz a faculdade, faz uma pós-graduação, faz o mestrado, faz o doutorado e faz um outro curso que é pós-doutorado, né? Então, imagina o quanto esse cara estudou, aí uns 20, 30 anos, e mais o tempo da pesquisa que ele fez.
Então, como PhD, psiquiatra e estudioso, observava que inúmeras escalas de psicoterapia apoiavam suas condutas na tentativa de obter respostas através da simbologia e referências mitológicas. Dr. Hawkins buscou um outro caminho, a simplicidade inerente à verdade. Essa foi sua inspiração para a elaboração de um mapa das emoções humanas. Será que conhecemos as emoções que estão dentro de nós? Será que sabemos verdadeiramente qual é nosso nível de consciência e como isso impacta em nossa vida e define nossos comportamentos? Aquilo que eu já falei, né, pessoal? Normalmente nós não temos consciência de que os nossos sentimentos criam a nossa realidade. E aí, o que nós fazemos? Nós falamos, nós temos a certeza de que a minha raiva, por exemplo, é causada por outra pessoa ou outras situações, né? Eu falo disso abertamente porque eu já passei por todos os estágios aí, até no estágio da vergonha, que eu já comentei ali, né? Quem for estudar mais vai entender. Então, assim, a gente sempre acredita que se mudar o ambiente externo, a gente muda. Mas isso pode ser possível de alguma forma, quando a gente vive com pessoas tóxicas. Só que tem um outro porém. Quando eu estou convivendo com pessoas tóxicas, é porque eu estou emitindo essa vibração. E eu necessito que essas pessoas sejam tóxicas comigo para que eu possa alimentar aquilo que está dentro de mim. Olha que doido, né? Olha que doido. Então, tudo o que acontece na nossa vida é para alimentar algo que está aqui dentro. Isso é importante a gente olhar. Nenhuma pessoa melhora, tá? Nenhuma pessoa melhora, nenhuma pessoa se cura se não entender isso. Se ela não entender isso e não trabalhar isso. E isso é um poder que nós temos muito grande, porque quando nós entendemos isso, a gente tem o poder de escolha. Porque independente do que acontece lá fora, eu consigo mudar minha... Você já viram aquelas pessoas que não interessa o que aconteça, a pessoa mantém a paz na vida dela? É isso, é isso. Apesar que, né, a gente está todo momento nos desafios e tudo mais, mas quanto mais consciência nós temos sobre isso, mais paz a gente tem na vida, mais alegria. E aí é a escolha da gente, né? A escolha nossa. Então, será que nós conhecemos as emoções que estão dentro de nós? Será que sabemos verdadeiramente qual é nosso nível de consciência e como isso impacta em nossa vida e define nossos comportamentos? Olha só, pessoal, na segunda-feira passada eu falei sobre pensamentos. Então, olha o que acontece. Nossos pensamentos, eles causam um sentimento. Se eu pedir para você agora pensar no momento triste da sua vida, logo vem alguma coisa, porque todo mundo tem esse momento triste. Se você pensar nesse momento, logo você vai sentir a tristeza dentro de você. Pode ser que você não estaria sentindo se eu não falasse e você não pensasse sobre o fato. Então, você pensou, logo você sentiu, logo você tem uma ação em relação a isso que você sentiu. Então, o que a gente quer dizer aqui? Que as nossas emoções, elas afetam diretamente nos nossos resultados. Eu vou falar aqui, por exemplo, pessoas que têm medo de falar em público, né? Muita gente tem medo de falar em público. O que acontece? Quando você vai falar em público ou você imagina em falar em público, o que acontece? Você pensou. Mas normalmente nós pensamos o quê? Que vai dar errado, que eu vou esquecer, que vai dar um branco, que eu vou falar besteira, que as pessoas vão me julgar por aquilo que eu falei, né? O que a gente pensa, pessoal? Só no que pode dar errado, né? A gente só pensa nesse fato no que vai dar errado, no que pode dar errado. Nem sempre vai dar, né? Mas a gente já colocou ali no nosso pensamento isso. Logo, eu começo a sentir uma ansiedade, um medo, e aí eu deixo de fazer muitas vezes as coisas
né, por causa desses sentimentos, ó. Pensamento, sentimento e ação. Deixei de fazer algo que seria importante para minha vida, né? Ou eu fiz algo, eu tentei até fazer, né, falar em público, só que eu tava com tanto medo, com tanta ansiedade que me deu o branco. Aí a gente diz assim, aí o nosso inconsciente valida, né, a informação. Eu já sabia que eu ia ter esse problema. Então, olha, fui lá, fiz, deu errado mesmo. Então, agora eu já sei que vai dar errado. Na verdade, isso só está validando. Mas por quê? Porque primeiro nós pensamos em tudo que poderia dar errado. Segundo, a gente sentiu. Terceiro, a nossa ação, ela tem que ser condizente, né? A não ser que a gente seja muito forte, e você vai se desafiando o tempo todo. Só que para você se desafiar, você vai ter que colocar no seu pensamento que você é capaz, que você pode, que você conhece do assunto, que o assunto que você tem para falar é importante, e assim vai. Entenderam a questão do pensamento de novo? Para me desafiar, eu já tenho que colocar um monte de pensamento bom na minha cabeça. Logo, eu sinto mais segurança, mais alegria, mais determinação, vou lá e faço, né? E se eu sinto tudo isso, consequentemente, o resultado vai dar melhor, né? Mesmo que eu erre alguma coisa, eu vou entender que todo mundo pode errar, né? Exatamente. Onde pôr foco com mais intensidade, isso acontece. Exatamente, é exatamente isso. É o foco, né? Que falamos, mas muitas vezes a gente não entende. O problema é que às vezes a gente acha que é só observar e colocar o foco. Mas o foco vem com sentimento também. E o que atrapalha a nossa vida real é o sentimento também, né? É aí que dá os brancos, dá o desmaio, dá um monte de coisa na vida da pessoa para que a pessoa não fizesse. A Eli colocou aqui sobre o foco, Eli. Eu tenho uma frase de um livro que eu li bem interessante aqui que eu nunca mais esqueci. Ou coisa que eu entendi tal do foco foi na minha prova de moto, carteira de moto. Mas muitos anos atrás. Eu li um livro que é uma frase do livro só que eu nunca mais esqueci, nem sei qual que é o livro. É algo sobre o medo. Na frase do livro dizia assim: você vai onde está o seu olhar. E eu achei interessante aquilo lá, eu já estava estudando sobre, né, neurociência e tal, essas coisas sempre me encantou. E só que eu achei interessante aquela frase, só que quando a gente não vive na vida da gente, a gente não tem experiência, a gente não grava, né, as leituras muitas vezes. E aí eu fui fazer a tal da prova da moto, né? E eu peguei a moto e tal, passei pelos cones lá que tem que passar, isso muitos anos atrás, tá? 20 anos atrás. Fiz os cones, quando chegou no último cone, o meu olho fixou naquele cone e eu não consegui tirar o meu olho daquele cone, hipnotizei naquele cone. Resultado, eu fui para cima do cone, né? Não cheguei a derrubar o cone, mas daí eu já me desestabilizei toda emocionalmente, porque na época era a época que eu estava com depressão e ansiedade total, né? Então, assim, daí acabei não passando nessa primeira, na segunda eu passei. Mas me gravou tanto essa história do foco, que você vai aonde está o seu olhar. Então, olha bem, para mim foi assim um ensinamento daqueles. Você está olhando onde? A tua realidade, ela está de uma forma, de uma maneira, né? Você está vendo a tua realidade daquela forma, mas é aquilo que você quer para a sua vida? Se você... Pessoal, não é a nossa realidade que define a nossa vida, é o que nós temos aqui dentro. A nossa mentalidade, ela vai definir os próximos passos. Você pode estar hoje na pior situação da sua vida, mas se você começar a mudar a tua mentalidade e mudar o teu sentimento, logo tudo ao teu redor está mudado, tá? Então, não espere as situações de fora, teu marido, a tua esposa, teus pais, teus filhos, teu chefe mudar para que você mude, ou você mesmo mudar de empresa, né? Eu mudei de várias empresas, e como diz uma psicóloga minha, uma vez que eu fiquei muito brava quando ela falou isso, ela falou assim,
que não adiantava eu mudar de cidade, porque aonde eu fosse, o meu problema ia comigo. E eu, na época, eu fiquei muito brava, porque eu entendia que o meu problema eram, né, as pessoas. E se eu deixasse aquelas pessoas, o meu problema se resolveria. E depois, com as pancadas da vida, eu fui entender que eu levei todos os problemas comigo até eu tentar resolvê-los, né? Iria, seja bem-vinda, tudo bem? Então é isso, responsabilidade sobre os nossos sentimentos. Compreendendo a escala Hawkins da consciência. A escala Hawkins avalia e ordena emoções que vão das mais negativas às mais positivas e caracteriza cada estado de consciência, detalhando os comportamentos que fazem parte dessas consciências. É incrível como essa escala é capaz de mapear nosso comportamento e despertar em nós o desejo de autoconhecimento, de superar cada um desses níveis, nos propondo quase que um desafio de autossuperação. É aquilo que eu falei, quando nós entendemos que se as coisas ao nosso redor elas não estão bem, eu tenho responsabilidade sobre isso. Eu posso estar mudando a minha vibração emocional. Através disso, eu vou mudar ao redor, tá? Pessoas vão embora, pessoas melhoram, né? A relação, a amizade, por exemplo. Tudo acontece quando você começa a ter uma nova vibração. Você começa a se conectar com novas pessoas. Então, não tenha medo de perder algumas pessoas, né? De perder alguns amigos, de deixar de conviver muito com alguns parentes, porque tem pessoa que não vai querer melhorar e tá tudo bem, só que você não vai deixar ser afetado por aquilo, né? Então, quando a gente entende isso, né, ele nos propõe aqui quase que um desafio de autossuperação. Quando eu sei que eu tô nessa vibração da vergonha de 20 Hz, eu vou querer elevar minha frequência. E foi isso, pessoal, uma das ferramentas que me tirou da depressão, tá? E eu utilizo todos os dias, porque a nossa vida, ele é uma mudança de hábito. Se eu parar agora e focar de novo na tristeza, logo eu vou estar com depressão de novo. Aí as pessoas falam, depressão não tem cura, né? Que a gente não pode falar sobre cura, depressão não tem cura. Eu questiono um pouco isso, tá? Eu questiono porque eu entendo assim, né? Através do estudo da hipnose e tudo mais. Tudo na nossa vida é um hábito. Nós nos habituamos a estar triste, reclamando, chorando, pensando no medo, né? Tudo aquilo e criando tudo isso para nossa realidade. Quando a gente aprende a criar diferente, logo a gente mudou de hábito. Logo tudo melhora na nossa vida. Ninguém vai querer voltar, né, a sentir tudo aquilo de novo, porque a gente já fica mais consciente. A gente já percebe, ok, hoje eu amanheci triste. O que eu vou fazer para alegrar o meu dia? Porque independente do que aconteça, eu tenho que estar feliz, sabe? Porque a felicidade é um estado interior, não depende da nossa alegria. A nossa felicidade não depende da nossa alegria. Entende a diferença? Estar alegre, você pode estar em algum momento. Mas a felicidade, ela tem que estar dentro de você, ela tem que ser parte da sua vida, né? Cada um escolhe, né? Eu tô dizendo da minha e para que a gente possa ter uma vida mais feliz. Mas a gente tem que estar, né? A felicidade ali. Acontece uma tragédia na família, você não vai estar alegre. Pode ser que você esteja triste, mas a tua essência, ela tem que continuar com a felicidade, sabe? Para que você possa até ajudar as outras pessoas ao teu redor, né? Então, aqui, compreender os detalhes dessa escala pode nos trazer saltos de consciência, porque nos coloca em contato com a verdadeira essência, tornando transparente as emoções que nos movem e como elas têm impactado em nosso evoluir. Então, aqui, já falei no início, tá? Só tomar uma aguinha porque eu tô com um pouco de tosse.
nós temos duas categorias de emoções. As emoções pesadas, que a gente fala, que é as contraídas, que gera, né, contração, peso, e as emoções de expansão. Então, aqui, o que ele estudou? Vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva e orgulho. Tudo isso são emoções de contração, são emoções pesadas. Se você sentir qualquer uma dessas emoções, a tua vida vai estar pesada. Vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva e orgulho. Então, ó, pessoal, a culpa, né? Vamos falar um pouquinho sobre a culpa. Às vezes a gente não fica culpando outra pessoa pelo nosso, né, algo que aconteceu na nossa vida. Mas a gente culpa a gente mesmo, né? No primeiro momento, quando a gente começa a se responsabilizar pelos nossos sentimentos e pensamentos, ele vem essa questão da culpa, porque daí a gente às vezes pensa assim, nossa, olha só, essa desgraça na minha vida agora é culpa minha. Não é assim que eu quero que você pense. Eu quero que você pense que é tua responsabilidade e não culpa, porque quando você se culpa, não tem o que fazer. É só um dedo te condenando, certo? E se você se autorresponsabiliza, daí você pode escolher o que você quer fazer na sua vida. Então, a culpa, ela não interessa quem eu estou culpando. Se sou eu, se é os meus parentes, se é os meus amigos, se é o governo. Olha que interessante. Muitas vezes nós culpamos o governo pela nossa situação financeira, né? Só que tem um problema aqui, pessoal. Eu não sei o que acontece lá. E nada acontece lá, tudo acontece aqui. A culpa, o Joãozinho explica bem isso, né? É como se a gente tivesse uma bolha na nossa frente, né? Uma bolha energética invisível, e essa culpa só vai até uma altura e volta pra gente. Então, não tem como eu mandar a culpa pro governo, pro presidente, para quem quer que seja. Então, aí já vem aqui uma consciência muito grande. Pare de culpar qualquer coisa. Pare de culpar você, pare de culpar o tempo, pare de culpar o sol, a chuva, sabe? Comece a parar com isso, só para, neutraliza tudo isso. E quando a gente parar com isso, a gente começa a achar oportunidades na nossa vida. Agora na pandemia, por exemplo, né? Teve a pandemia ali, então muitas e muitas pessoas tiveram um problema sério com o financeiro, né? Porém, nenhum dos anos da história da humanidade teve mais milionário do que na pandemia. Então, quem está estudando essa parte de dinheiro está entendendo isso, que foi um momento decisivo para as pessoas que culpam, que reclamam, né? E para as pessoas que buscam a oportunidade no meio dos desafios. Então, quando a gente está aberto, quando a gente para de culpar os outros e a gente fica tentando achar a nossa responsabilidade ali, a gente consegue achar muito mais oportunidades, certo? E muitas coisas melhoram, porque, como eu falei, culpa não vai resolver o problema nosso. E a gente vai achar mais situações de culpa para que a gente possa se alimentar daquilo. É bem doido, tá, pessoal? Quem não entender muito aí, vai estudando, vamos, né, conversando sobre isso para você perceber. Mas faz na sua vida. A regra é, crie momentos de alegria na sua vida, tá? Você não tem a felicidade, então crie momentos de alegria até você se tornar a felicidade. O teu corpo começa a sentir. Se você observar, por que a dança, né, os bailes aí, eles fazem muito sucesso na vida das pessoas? Porque a pessoa vai lá e ela esquece, né, do que estava acontecendo em casa, dos problemas, dança, canta, se diverte, logo o seu corpo sente tudo isso, tanto na parte, né, de movimentação, como energética mesmo, como de saúde, nosso corpo sente tudo isso e ele vai se renovando. Então,
uma das dicas é dance, né? Liga um rádio na sua casa e dance que nem doido. No começo, que nem diz a Camila Vieira, né? Que eu tava assistindo a aula dela semana passada. Qual é o doido que tá te ensinando você a ficar doido? Mas o doido, ele tem saúde, ele tem alegria, ele tem dinheiro, tá? Ele tem sucesso na vida. O doido é o quê? Aquilo que nós estamos fazendo aqui. Mesmo que a nossa realidade não esteja do jeito que a gente gostaria, a gente vai criar ela, tá? Porque eu sou responsável por isso. E eu, pessoal, eu criei a minha saúde emocional com isso, né? Então, eu trago aqui coisas que eu vivi, que eu testei e funciona para mim e funciona para muitas pessoas. Seguindo as emoções agora, que são de expansão. Então, se você sente essas emoções, a tua vida certamente vai estar muito bem, obrigado, tá? Que é a parte da disposição, aceitação, razão, amor, amor incondicional, paz e iluminação. Amor, a alegria tá ali junto com o amor incondicional, tá? Amor incondicional entra a alegria também. Então, quando quem for estudar a pirâmide vai perceber que o amor, ele está abaixo da alegria. A alegria é uma vibração mais alta do que o próprio amor, né? Mas estamos falando do amor verdadeiramente sentido, não só por interesse, né? Então, o que a nossa dica é? Sempre alegria, alegria, alegria. Faça de tudo para a tua vida estar na alegria o tempo todo. Logo, você vai conectar com pessoas mais felizes, com situações que vão trazer mais alegria para a tua vida, com mais saúde, mais energia. E a pessoa que tem alegria, né, no que faz, alegria na vida, ela faz tudo melhor, né? Ela faz a ação dela. Lembra que eu falei no começo? A ação dela vai deixar ela mais alegre e vai ser um resultado melhor. Consequentemente, quando você está na culpa, culpando Deus e todo mundo por tudo que acontece na sua vida, você não vai fazer nada. Porque se o outro é culpado, o que eu posso fazer para mudar isso? Se eu sou a culpada, ok, eu sou o culpado. E muitas vezes a gente só aceita isso, né? Mas se eu sou responsável, inclusive, pessoal, hoje eu até postei sobre família tóxica, né? Família tóxica. Sabemos que existe muito isso nas famílias, é super comum. Não seria normal, né? Mas é muito comum ter pessoas muito tóxicas nas nossas famílias. A gente mesmo pode ser essa pessoa, tá? Então, é bem interessante a gente olhar isso também. O que a gente tem que fazer? Às vezes, é necessário se afastar. Aí está a tua responsabilidade de você aceitar isso na sua vida, né? Eu vou deixar que faça o que quiserem comigo, ou eu vou tomar uma atitude e vou dizer, ó, até aqui chegou, né? Vamos colocar um ponto final nisso. Então, só para entender aqui que a responsabilidade é nossa. Se você está num relacionamento abusivo, a responsabilidade é sua. Você pode sair dele. Você pode colocar limite nele. As pessoas vão dizer assim, mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim, que primeiro você precisa se empoderar. E você entender o seu valor. Quando você entender o seu valor, o seu poder em tudo que você, né, na sua vida, aí você começa a transformar tudo. Então, são detalhes que a gente vai começando a entender. Então, característica das pessoas que vivem em níveis de consciência negativo. Vamos lá ver algumas coisas. Independentemente do quão feliz pareça estar uma pessoa, as emoções negativas estão presentes. Aquilo que eu falei para vocês, já falei, né? Todos nós vamos sentir todas essas emoções. Agora, qual é a frequência, né? Eu acordei triste, por exemplo. Quando eu acordei, tudo bem, eu acordei, eu estava dormindo, não tinha escolha. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar, veja como é a escolha, eu vou continuar na tristeza? Eu vou continuar na tristeza ou eu vou fazer alguma coisa para sair dessa, né?
E olha, gente, eu digo para vocês uma coisa. É só você por você mesmo, tá? Nascemos sozinhos, vivemos sozinhos e morremos sozinhos. No meio do caminho a gente encontra algumas pessoas, mas é você com você mesmo, tá? Então se cuide, se ame, né? Assuma as tuas responsabilidades. Ai, desculpa, gente, comecei. Então, ó, culpa, medo, raiva, ansiedade, irritação, indignação, todo mundo vai ter. Todas essas emoções e sentimentos determinam níveis de consciência negativos e trazem sofrimento. É comum observarmos indivíduos negativos cujos pensamentos são igualmente negativos. Isso acontece porque não se observam, não conseguem se compreender e não conhecem a si próprios. Se você está assistindo essa live, se você vai assistir, continua aqui que vai ter muita coisa sobre isso. Então, ó, pessoal, é comum observarmos indivíduos negativos cujos pensamentos também são negativos. Isso acontece porque não se observam, não conseguem se compreender e não se conhecem a si próprios. Aqui no se observar, eu quero trazer uma dica aqui para vocês. Observem o pensamento de vocês. Nós pensamos o dia todo. Nós temos em torno de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Você já imaginou como seria você estar consciente de todos esses pensamentos? Não é possível, tá? Mas é necessário que a gente observe bastante os nossos pensamentos. Porque às vezes você está sentindo uma tristeza e você não sabe nem de onde que está vindo. Porque de fato não aconteceu nada exterior, né? Que seja justo você sentir aquilo. Mas se você começa a observar o teu pensamento, você já percebe que vem dali. E aí a questão é mudar o pensamento. Você não vai conseguir dizer assim, agora eu não vou mais pensar em tristeza. É que nem aquela história. Não pense no elefante rosa. Todo mundo pensou. Todo mundo enxergou o elefante, né? Então, a gente não consegue dizer assim, não pensa em medo, não pensa nisso. Tem muita gente que fala, não pensa, né? A questão é, a gente não consegue parar de pensar. A gente pode mudar o pensamento. Então, se eu estou com medo de alguma coisa, que tal eu buscar algo que me dá coragem, ou pensar, vou trazer um exemplo aqui. Tenho medo de falar em público. Logo, aquele pensamento tá me atazanando a minha vida ali, né? Então, o que você vai fazer? Eu sou corajosa, eu consigo, eu sou capaz, vai falando essas coisas aí. São várias técnicas aqui, tá, pessoal? Já. Então, o que a gente faz? Muda o pensamento. Então, ó, observa os seus pensamentos. Nós temos pensamento assim, ó, pessoal. Quando eu comecei a observar meus pensamentos, eu fiquei apavorada, sabe? Apavorada o quanto que eu tinha um pensamento interessante. A gente faz uma novela com os nossos pensamentos. A gente pega uma situação ou uma pessoa e a gente faz uma novela, um enredo daqueles. Normalmente o enredo é tragédia, né? A gente conversa com a pessoa, a gente briga, a gente imagina o que a gente poderia ter falado, a gente reclama porque não falou, enfim, né? Só observa o teu pensamento para você ver o que você está criando na sua vida. E tudo aquilo está gerando um resultado na nossa vida. Então, é necessário que a gente observe isso. E muda. Eu, até hoje, os pensamentos negativos, pessoal, é muito mais presentes na nossa vida. Por quê? Porque além de a gente não se conhecer, a gente não saber que os nossos pensamentos criam a nossa realidade, a gente capta pensamento de outras pessoas também. E de repente você está sentindo um medo, uma angústia, algo, né, do nada. E você diz, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Será que eu tô
premeditando algo, né? Tô sentindo isso, tô pensando isso, mas não aconteceu nada na minha vida. Às vezes você está captando de outra pessoa. E como está o nosso mundo? É só a gente olhar ao nosso redor um pouquinho, a gente vai perceber que as pessoas estão sofridas mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Nunca tivemos tanta ansiedade, né, no mundo. O Brasil é o país que está em primeiro lugar em ansiedade, tá? Então, temos muito mais pessoas no Brasil com ansiedade do que a gente possa imaginar. Então, se a pessoa está com ansiedade, logo ela tem um medo. Talvez medo do futuro, do que possa acontecer. Porque a ansiedade, ela não vem sozinha, ela é um medo, tá? Daí causa ansiedade. Então, olha só. Toda essa população, essas pessoas que estão ao nosso redor, estão pensando negativamente. Elas também não têm essa consciência. De repente, eu estou captando essa informação de outra pessoa. Aí, nós temos ferramentas também para livrar disso, tá? Mas, então, a gente tem muitos pensamentos. Então, é comum observarmos indivíduos negativos cujos pensamentos são igualmente negativos. Isso acontece porque não se observam, não conseguem se compreender e não conhecem a si próprios. Buscam a felicidade em algum lugar fora delas. E debruçar essa expectativa de que a felicidade vem do exterior traz muito sofrimento e frustrações constantes. Pessoal, momentos de alegria pode ser que venha de fora. A felicidade, ela só vai existir se estiver dentro de você, tá? Então, não coloque expectativa nos outros. Quando meu filho se formar na faculdade, quando eu me aposentar, quando... Não, filha, é agora, é agora. Aqui e agora, o nosso momento é agora. Julgamento é algo que ainda me pega, mas já estou consciente e logo saio disso. Na verdade, né, Eli, às vezes o julgamento é mais nosso do que dos outros, né? Às vezes é muito mais nosso o julgamento do que dos outros. Então, é isso. Importante é ter consciência. Já é o primeiro passo e é o excelente passo, né? Ter a consciência de que o julgamento está atrapalhando e parar de se julgar, né? Então, ó, pessoal, se a gente fica achando, né, que a felicidade vem de fora, a gente nunca vai ser feliz, tá? Você nunca vai ser feliz, você nunca vai se realizar na sua vida, porque tudo que depender de fora não vai dar certo na sua vida. O importante é o quê? É a gente se conectar com a gente mesmo, olhar as nossas qualidades. Se a gente acha que não tem, vai criar, tá? Vai criar as qualidades para que você possa estar melhorando na sua vida, que nós estamos aqui em constante aperfeiçoamento. Todo mundo, como diz um professor meu, quando você achar que você está pronto, tá na hora de você morrer. Porque enquanto tiver vida, vai ter aprendizado, tá? A gente pode estar, às vezes, assim, num patamar muito bom, porém, né? Porém, eu estava com depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Quando a pessoa está nisso, ela está no último estágio mais baixo da vibração das emoções. Ou seja, vergonha já, né? Tipo, tá tudo muito ruim. Consequentemente, eu não me achava boa para nada. Quando eu fui fazer a faculdade, quando eu comecei a faculdade com 25 anos, que eu comecei a minha faculdade, eu terminei com quase 30, eu não perguntava na sala de aula, porque eu era muito tímida. Imagina na pessoa tímida que não fazia uma pergunta na sala de aula na faculdade já. Ou seja, nunca eu havia feito pergunta em sala de aula. O que acontecia comigo? Como eu era muito tímida, eu anotava o meu questionamento, vinha para casa, tentava pesquisar, tentava achar em algum lugar. Quando eu apresentei o meu trabalho de conclusão de curso, eu lembro que o professor falou assim, agora para e respira. Porque foi muito tenso.
eu decorei, né? Apesar de eu ter feito o trabalho, fiz mesmo o trabalho, eu tive que decorar e né? E a apresentação foi assim, né? Enfim, eu nunca achei que eu estaria, por exemplo, fazendo uma live ao vivo. Nunca passou pela minha cabeça. E 2 anos depois disso, eu fui chamada para dar aulas. E aí foi o meu processo de transformação, porque antes disso, na faculdade, meu professor falava: você tem que dar aula, porque você pega as coisas, né, com facilidade, você vai bem, você e tal, não sei o que, né, interessada nos assuntos. E eu dizia assim: como que eu vou dar aula se eu não consigo nem falar? Se eu não consigo, né, como que eu vou me expressar? Então, eu não acreditava na minha capacidade. O que eu falei ali, se não tem cria, foi o que aconteceu comigo nesse ponto. Quando me chamaram para dar aulas, eu pensei assim, bom, essa é a oportunidade que eu tenho de me transformar, né? E foi bem interessante mesmo, que teve um processo assim bem desafiador e tal. E lá fui eu e me apaixonei e tô até hoje, né? Continuo dando aula aqui para vocês. E hoje eu sou muito feliz e descobri, né, criei uma oportunidade na minha vida. Só que, claro, né, pessoal, não é simples assim, tão bom, né, quem chega agora e diz, nossa, olha, como fala bem, como, né, só quem tá por trás que sabe dos bastidores. Só que também, né, antes de continuar ali, só que é muito legal, né, é muito legal a gente saber que a pessoa que está ali no outro lado da tela, no caso eu, né, tinha todas essas dificuldades e consegui. Então, se um pode, o outro também consegue, né? Se um consegue, o outro também consegue. Basta querer e procurar ajuda da pessoa certa, né? Essas pessoas se caracterizam por alguns comportamentos como a pessoa que tá na vibração negativa, tá, pessoal? Naquelas emoções lá que eu falei para vocês, vou voltar aqui. Culpa, medo, raiva, ansiedade, irritação, indignação. Então, elas não praticam a autorresponsabilidade, não assumem para si o encargo das suas próprias vidas. A gente está sempre achando que é o governo, é a família, é o chefe, é o trabalho, é o cliente, né? A pessoa que está naquelas emoções, ela não praticam a autorresponsabilidade, não assumem para si o encargo de suas próprias vidas. Tendem a culpar tudo e todos por qualquer coisa que saia errada em sua vida. Consideram que tudo que sai fora daquilo que desejavam é uma grande desgraça, né? Hoje eu dou risada, às vezes, quando as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria. Até porque hoje mesmo eu estava falando com uma cliente e eu entendi algumas coisas, pessoal, na minha vida. Eu entendi assim, ó, que normalmente a gente planeja uma vida, a gente reza, a gente pede para Deus, para o universo, uma transformação. Só que a gente não age para essa transformação acontecer. O universo precisa causar um caos na nossa vida para que você tome uma atitude na vida. Então, nem tudo que é ruim é de fato ruim. Às vezes é necessário uma transformação na sua vida. Aconteceu comigo assim, tá? Um dos fatos também. Eu sempre sonhei em trabalhar com terapia, né? Eu queria ser psicóloga e a vida foi passando, acabei que não fazia. Eu estudo isso desde 2003. Só que como eu não tinha certificado, diplomas para atender, eu não podia atender, né? Então, a vida foi passando, mas eu sempre estudando neurociência e tudo mais. Só que eu nunca tomava uma atitude para minha vida. Mas eu dizia, né, eu vou fazer isso, eu quero, né? A gente fala eu quero, não eu vou, eu quero. Até que chegou a pandemia e eu ganhei a conta no meu trabalho. E eu me vi numa situação que eu não tinha mais o que fazer. Porque, além de tudo, eu tinha que cuidar de uma criança em casa que também não tinha aula. Então, aí chegou o momento certo. Só que naquele dia que eu ganhei a conta, eu já tinha essa consciência, só não tinha coragem ainda para fazer, sabe? Mas eu tinha essa consciência. E aí eu agradeci. Eu lembro que eu estacionei meu carro na estrada, né, na rua, antes de chegar em casa. E eu agradeci muito a Deus
pela oportunidade que eu estava tendo naquele momento. Imaginem uma mãe, né, com uma criança pequena, mãe solo, tá? Sou mãe solo, com uma criança pequena, numa pandemia, sem emprego, né? Então, foi essa minha experiência ali no início da pandemia. Só que eu tinha essa consciência e eu agradeci a Deus muito, muito, muito pela oportunidade que eu tive naquele momento. Então, o que eu quero dizer para você aqui, às vezes a gente fica reclamando, né? Acha que tudo na nossa vida é uma desgraça. Meu Deus, agora eu ganhei a conta, agora minha vida acabou. Não, se você ganhou a conta é porque tu tem a oportunidade de fazer alguma coisa, né, para você, que você tem a oportunidade de arrumar um outro emprego melhor e tudo mais. Sempre pense nas oportunidades que a vida te dá, através das desgraças que a gente acredita que é, né? Então, nem de longe entende essas pessoas que pensam, né, sentem negativamente, nem de longe entende que a vida é feita de experiências e que estamos aqui para experimentar, aprender e evoluir. Quando eu entendi isso também, a minha vida se transformou, sabe? Porque eu imaginava, porque nós temos como sociedade uma ideia assim, você cresce, estuda, trabalha, casa, tem filhos, tem aquela coisa, tem uma estabilidade financeira e assim depois você se aposenta e vai, né? A gente tem uma linha da nossa vida meio que detalhada pela sociedade. Só que muitas pessoas não se encaixam nisso. E aí acontece o quê? É nessas pessoas que não se encaixam nisso, ai, aquela pessoa é desmiolada, não tem, né, não tem foco na vida, nananã. Só que, pessoal, é difícil a pessoa que sabe lá com 20 anos, por exemplo, o que ela quer para o resto da vida dela. Nós imaginamos que nós queremos, só que nós estamos em constante evolução e aprendizado, que pode ser que amanhã ou depois eu aprenda outra coisa e acho, nossa, olha que interessante isso que eu estou aprendendo agora, né? E mudar de profissão. Mudar de profissão, mudar muitas coisas na nossa vida. Então, lembre-se, nós estamos aqui para experimentar. Claro que cada vez que nós vamos experimentar, a gente vai começar do começo. Então, você tem que estar aberto a isso também, né? Para experimentar, para aprender e evoluir. Então, as pessoas que pensam negativamente, elas não entendem isso. Elas buscam conquistar bens materiais, ter status, ser reconhecidos, captar atenção, tudo fora de si e com a intenção de suprir suas carências e ausências de felicidade, tornando-se egoístas. Olha só, eu li um negócio aqui e veio uma consciência para mim interessantíssima. Eu trabalhei numa empresa, né, num local que tinha muito visibilidade, porque era, né, uma empresa que prestava serviço para várias empresas da cidade. E aí, eu trabalhei nessa empresa, e quando eu pedi a conta, quando eu resolvi sair dessa empresa, porque eu não me identifiquei, as pessoas me falavam assim, nossa, você vai sair dessa empresa, essa empresa, as pessoas te conhecem pelo nome. Eu lembro que uma pessoa me falou assim, você sai na rua e o prefeito conhece você pelo nome. Eu na hora não ofendi a pessoa, só que eu pensei assim comigo, de que adianta o prefeito saber que eu existo, saber o meu nome, se eu não tô feliz e se eu não tô ganhando o dinheiro que eu gostaria de ganhar, né? E a questão aqui, ó, buscam conquistar bens materiais, ter status, ser reconhecidos, captar atenção, tudo fora de si, com a intenção de suprir suas carências e ausência de felicidade, tornando-se egoístas. Então, nessa época, eu já tinha essa consciência. Eu queria ser reconhecida? É óbvio que sim, todo mundo quer. Eu queria ter a atenção das pessoas? Lógico, mas eu queria ter felicidade. Eu não queria só isso, sabe? Eu queria estar feliz, queria estar fazendo algo que eu me realizasse. Aqui, característica das pessoas que vivem em níveis de consciência positivo. Então, as pessoas felizes, tá? Que têm coragem, neutralidade, disposição, aceitação, razão.
São pessoas que entendem a amplitude do conceito de abundância, que é muito mais do que apenas possuir coisas materiais, e conhecem o sucesso. Geralmente tornamos essas pessoas referências para nosso próprio desenvolvimento. O entusiasmo, o perdão, o autodomínio estão presentes nas pessoas que focam mais nas emoções positivas, denotam bem-estar e almejam isso para o próximo também. Ó, pessoal, quando a gente tem mais emoções positivas na nossa vida, a gente entende mais as pessoas, a gente ama mais, a gente ama melhor, a gente se entende, a gente se aceita, a gente se compreende, né? Entende que a gente não é perfeito, mas que a gente está fazendo sempre o nosso melhor e busca sempre fazer o melhor também, né? Então, é aí que a magia acontece, né? É aí que a magia acontece. Então, busque muito por sentimentos positivos. A maior parte do seu tempo esteja na frequência positiva. Porque, ó, não adianta... E outra coisa também, já vou passar aqui. Muitas vezes nós nos iludimos achando que nós somos pessoas felizes, né? Bem, com pensamentos positivos e tudo mais. Só que se a nossa realidade não está assim, é porque aqui dentro não está do jeito que a gente pensa que é. Então não se iluda com isso, observe a tua realidade e veja que você precisa às vezes alterar alguma parte da sua emoção. Às vezes é a questão vítima, né? Eu estou fazendo um curso com a Elaine Orives e ela fala muito sobre vítima. Vítimas não prosperam. Vítima é o quê? É aquela pessoa que fica culpando os outros pelos fracassos da sua vida, né? Então, enquanto você estiver se sentindo vítima, nada na sua vida vai mudar, tá ok? E como é possível reconhecer onde estamos na escala Hawkins da consciência? Então, para a gente reconhecer, como que é possível a gente saber qual é o nível que a gente está vibrando? Praticam e desenvolvem o autoconhecimento e consideram os erros que cometem uma oportunidade de aprendizado e seguem como tenacidade e consciência, com tenacidade e consciência. Então, olha, quando a gente está numa elevação da frequência, a gente consegue entender, né? Existem erros, sim, a gente está crescendo, está evoluindo, né? Mas tudo é um aprendizado na nossa vida. É apenas através da compreensão sobre em que nível de consciência estamos, como lidamos com nossas emoções e quais são nossas reações que podemos subir na escala Hawkins da consciência, desenvolvendo a autoobservação, olhando verdadeiramente sem julgamentos para si e para nossos comportamentos. Então, pessoal, boa noite, Wanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, pessoal, primeiro passo, não culpar nada nem ninguém. Segundo, tira o julgamento. O que é o julgamento? O julgamento não é só coisa ruim. É tudo aquilo que eu tenho uma ideia sobre o assunto, eu julgo. Ah, eu sou feliz. Se eu estou julgando que eu sou feliz, eu acho que eu sou feliz o tempo inteiro, né? E às vezes a gente precisa tomar uma consciência e dizer, opa, se a minha vida não está do jeito que eu gostaria, porque algo preciso melhorar ainda. Quando eu estiver plenamente feliz, plenamente amorosa, plenamente grato com tudo, minha vida se transforma, né? Então, olha na sua vida, na sua realidade, como ela está. E não se iluda achando que você é perfeito. Porque, graças a Deus, nós estamos aqui para aprender. Né? Temos a oportunidade de estar aprendendo o tempo todo. E voltando, como diz meu professor, se você está pronto, está na hora de morrer, né? Que a gente só vai estar pronto quando está lá, né? Porque enquanto isso é um julgamento, é um orgulho que a gente tem, né? E a gente precisa trabalhar esse orgulho também. Então, estamos sempre aprendendo e sempre tendo oportunidades. Quando conseguimos nos adaptar, quando conseguimos nos apartar das emoções, tanto das negativas quanto das positivas, na maior parte do tempo, olhando para a realidade que existe atrás de todas as situações que nos ocorrem,
não julgamos aquilo que acontece como bom ou ruim. Apenas observamos e olhamos o aprendizado oculto que existe ali. Aquilo que eu falei, né? Existem as emoções de contração e as emoções de expansão. Só que, claro, se você vibra muito numa emoção baixa, você vai receber daquilo para sua vida. As suas experiências que acontecem na sua realidade, na sua vida, elas são para a gente observar como está o nosso interior, certo? Então, a gente observa como está o nosso interior através das coisas ao redor. E a gente não precisa ficar julgando se aquilo é bom ou se é ruim. A gente tem que observar e decidir se vai continuar naquilo ou não, né? Aquilo que eu falei para vocês. A pandemia, ganhar a conta, é bom ou ruim? Em outras histórias da minha vida, eu ia achar desesperador. Horrível, desesperador. Ainda mais ganhar a conta, porque é uma das situações que eu quase não vivi na minha vida. Que quando eu saía dos empregos, eu pedia a conta. Então, quando a gente pede a conta, ele é muito mais leve do que quando você é mandado embora, né? Quando a pessoa chega e diz assim, ó, não preciso mais dos seus serviços. A gente, às vezes, se sente, né, a pior pessoa do pedaço. Então, assim, em outras situações, eu iria me sentir muito mal. Mas nessa situação, como eu já estava presente para isso, eu percebi que era uma oportunidade que eu tinha. Então, tudo na nossa vida, ele é apenas para observarmos e olharmos o aprendizado oculto que existe ali. Oculto aqui não é de ocultismo, é aquilo que você não está percebendo, né? Às vezes nós temos coisas na nossa vida que está na nossa cara, mas a gente não consegue perceber. Porque nós precisamos de uma experiência, de uma consciência maior para saber isso, né? Para que isso aconteça, não é necessário que nos tornemos alheios e frios diante da realidade, mas é importante que observemos as emoções que nos cabem ou não, aquelas que fazem sentido e aquelas que não queremos mais em nossas vidas. Gênios e pessoas de ideais nobres estão nesse nível de consciência e razão. Então, pessoal, aqui, né, não é que a gente vai dizer assim, agora eu não vou mais sentir raiva, agora eu não vou mais sentir medo, agora eu não vou mais sentir tristeza, eu vou trancar tudo, né? Tanto que quando a gente começa a trabalhar com pessoas que têm muita ansiedade, por exemplo, chega um momento que a pessoa diz assim, nossa, eu não tô sentindo nada. Já me aconteceu várias vezes. Mas, na verdade, a questão não é que a pessoa não esteja sentindo nada. É que ela está tão acostumada a sentir ansiedade que quando tirar a ansiedade dela, ela fica vazia, né? Porque era só o que ela estava acostumada a sentir. Então, o que acontece aí nesse meio que a gente faz? Você vai reprogramando outras emoções. Aquelas que a pessoa escolhe viver na vida. No meu caso, eu escolhi alegria, gratidão e amor, né? Então, a gente vai focando nisso, que isso vai crescendo na nossa vida. Além desse nível, há ainda pessoas que vivenciam o amor através de uma postura altruísta e se mobilizam mais pelas necessidades dos outros do que as suas próprias necessidades. Fazem isso com alegria, amorosidade, por vivenciar verdadeiramente o amor. Aqui, pessoal, uma coisa muito interessante. Às vezes, a gente fazer demais pelo outro não é amor, tá? Então, tome consciência disso também. Isso só é amor quando você realmente se sentir, né, esse amor e perceber que você está realmente feliz. Mesmo que você receba ingratidão na sua vida. Você continua com amor, amorosidade, alegria, fazendo as coisas pelos outros. Caso contrário, é melhor você nem estar se despedaçando pelos outros, mas fazer por você. Quando você se ama, você consegue amar o outro também, né? Quando eu me amo, eu me aceito, eu sou grata por quem eu sou, logo eu consigo passar isso para as outras pessoas. Mas primeiro sou eu, tá? Não é egoísmo isso. Não é egoísmo. Nós precisamos nos amar primeiro para conseguir amar o outro. Nenhuma pessoa consegue amar o outro
se não está se amando, tá? Então, olhe para você. Como está o seu amor próprio? A partir daí você vai começar a definir como está o teu amor para com o outro também. As pessoas que têm sentimentos bons são aqueles que vislumbram uma sociedade mais harmoniosa e colaborativa. Conheça as emoções presentes em sua jornada. Por isso, buscar o autoconhecimento, a compreensão de como nossas consciências funcionam é a única forma de nos tornarmos pessoas mais plenas e felizes. Que tal dar início a esse processo através de leituras qualificadas, como os livros do Dr. David Hawkins, ou com a ajuda de outras pessoas e profissionais que já deram início a esse processo? Aqui é a dica, né? Nós temos a dica aqui. Aí você pergunta, quais são os livros que eu devo ler para começar, né? Então, você já vai começar estudando a escala de Hawkins. E aqui eu tenho sugestão de 2 livros para você. Poder versus Força e Deixar Ir. E também, eu até tenho mais um livro aqui que eu vou indicar para vocês agora. Praticando o Poder do Agora. Na verdade, existem 2 livros, né? Existe o livro O Poder do Agora. E esse aqui que eu tenho em mãos é Praticando o Poder do Agora. Então, esse daqui tem exercícios, inclusive eu tenho algumas lives sobre ele e quero continuar fazendo mais alguma coisa sobre ele. O que significa praticando o poder do agora? É você viver no seu presente, viver hoje, né? Sem aquela ansiedade do futuro, sem o medo, sem a culpa do passado, sabe? É viver o momento presente e curtir o seu momento presente. Então, aqui tem várias dicas de como a gente fazer isso. Beleza, pessoal? Tem mais livro aqui ainda. O Sucesso é para Você, Cura e Recuperação. Esses são os livros que eu tenho para indicar ali. E algumas ferramentas que eu utilizo, então, para melhorar a vibração, né, das emoções. Uma delas é ativar o timo. Já ouviram falar em ativar o timo? O timo é uma glândula que nós temos próximo ao coração e ele é responsável pela nossa felicidade e pela nossa imunidade. Então, quando o timo está retraído, né, a gente é mais triste. Então, se a pessoa quer ser mais feliz, tem que ativar o timo. Como que ativa o timo? Você vai dar pequenas batidinhas aqui, ó, no peito, né? E você vai dizer, timo, ative-se. Timo, ative-se. Consequentemente, você vai respirar profundamente e vai dando batidinhas. Só que, pessoal, faça isso de manhã, tá? Na parte de manhã, de meio-dia, até umas 3 horas da tarde. Porque, como diz aqui, o ativar o timo, ele te dá energia. E se te der energia à noite, você passa a noite acordado. Daí você vai estar com insônia e não sabe por quê, certo? Já aconteceu comigo. Então, faça esse exercício, pesquise aí como que vai ativar o timo, mas na parte da manhã. Que daí você vai ter energia no seu dia, mais alegria, mais felicidade e mais imunidade. Segunda ferramenta que eu dou dicas aqui para vocês é vibrar na alegria, no amor e na gratidão. Então, assim, pessoal, quanto mais momentos de alegria você tiver na sua vida, no seu dia, mais você vai estar atraindo coisas boas, né? E a gratidão é você ser grato pelo que você tem. Por exemplo, falando da Elaine Orives, né? A Elaine Orives, ela trabalha muito a questão riqueza, dinheiro, né? Prosperidade. Aí ela fala assim, às vezes nós não achamos gratidão no nosso financeiro, na nossa vida financeira, porque ela está escassa. Aí ela pergunta assim, tá bom, você precisa de quanto para você se sentir rico, né? Ou para você dar um giro na sua vida. Eu preciso de 100 mil, por exemplo. Ela fala, tá bom, então amanhã eu te dou esses 100 mil e você me vende teus olhos. A partir de amanhã você vai estar com todo o dinheiro que você necessita, mas você não vai mais enxergar seus filhos, sua família, seus pais. Aí, né, se a gente começar a imaginar um pouquinho dos nossos órgãos, do que nós temos e o quanto cada um vale,
A gente até brinca, né, quando custa muito caro alguma coisa, a gente fala que custa um rim, né? As crianças falam muito isso, que custa um rim. Então, imagina o quanto você venderia o teu rim. O quanto de dinheiro você ganharia em cada parte do seu corpo, seu órgão, né? Aí a gente vê que a gente é milionário e não sabe, né? Então a gente começa a agradecer sobre essas coisas, ser grato por isso e logo tudo vai se transformando. E também a terceira técnica é a técnica Hertz, que é da Elaine Orives, que é para a liberação das emoções. Essa técnica eu não posso ensinar aqui, tá? Porque são restrições da Elaine e a gente só pode estar trabalhando no particular, tá bom? Mas é uma coisa que você pode estar pesquisando aí como é que faz, até da própria Elaine, e trabalhando isso. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela presença de todo mundo. Segunda-feira que vem, de novo às 19 horas, aqui estaremos trazendo algum conteúdo importante sobre isso, tá? E quem não assistiu, a segunda passada, então, eu falei sobre como os pensamentos afetam os nossos resultados. Então, vai lá. Como os pensamentos afetam os nossos resultados. Dá uma olhada lá, ficou meio ruim o som, mas dá para entender. Beleza, então? Gratidão, todo mundo que passou aqui, quem vai passar. Compartilha essa live, me segue que tem mais informações. No link da bio aqui do Instagram tem o link do WhatsApp, do grupo Vencendo a Ansiedade. Estaremos trabalhando lá também sobre ansiedade. Lá é só sobre ansiedade que nós vamos falar. Beleza, pessoal? Até qualquer hora. Tchau, tchau.